Olá, crianças. Eu sou a professora Graziele Félix. Estarei trabalhando com vocês o componente curricular de História do Brasil. É um prazer estar aqui neste momento com vocês. Vamos iniciar nossa aula com um assunto muito importante para nós, para a nossa história, para a história do nosso povo. É a chegada dos portugueses no nosso país no ano de 1500. Tudo começou em 22 de abril de 1500. Os portugueses, eles estavam viajando numa grande expedição. Eram 13 embarcações. Mas a intenção dos portugueses, a rota de Cabral eram as Índias. Portugal era um país dono do comércio, era um país rico e o interesse deles eram mais riquezas ainda. No meio do caminho para a Índia, Cabral resolve desviar a rota dele. Mas será que isso foi por acaso, foi intencional, foi porque ele queria dar uma volta maior antes de chegar na Índia? Não, não foi. Ele já sabia que no oeste desse caminho para a Índia, haviam terras que ainda não haviam sido descobertas. Nessa viagem para a Índia, o intuito de Portugal era fazer negócios que davam muito dinheiro para eles e, ao mesmo tempo, fazer compras. Porque naquele tempo, o interesse de Portugal era nas especiarias que a Índia produzia. É a canela, é a noz da Índia, é o cravo. Coisas tão simples para a gente hoje, que a gente encontra no mercado, para eles era muito importante. Nessa rota que Portugal faz para a Índia, ele desvia o seu caminho e é aonde ele encontra a nossa costa. Como que ele percebe que haveriam terras no meio daquele marzão vasto, grande? Ele percebe porque haviam muitas aves sobrevoando o oceano. Gaivotas, outros tipos de pássaros. Como eles eram navegantes, eles já estavam acostumados com esses indícios de que havia terra próximo ao continente. Eles viram também muitas plantas no mar, muitas algas marinhas, que são plantas de região praiana. Ali, eles resolvem navegar um pouco mais e o que eles encontram? Eles encontram esse monte tão lindo, eles encontram um lugar maravilhoso que hoje a gente conhece como Porto Seguro. E ali, eles batizam esse monte de Monte Pascoal. Só que, vocês acham que Cabral foi chegando, já chegando? Não. Ele demorou uns 2 dias, só de longe, observando como ele poderia se aproximar daquela terra tão grande, daquela ilha. E depois de 2 dias, ele resolve mandar um navegante bem experiente para descer com um barquinho menor, com uma tripulação mais simples, para conhecer os habitantes daquela terra. Sim, porque quando Cabral chega na nossa costa, já haviam habitantes. E todos nós sabemos quem são. Eram os índios, os nativos do nosso país naquela época. Quando Cabral chega, que ele manda o navegante deles, a gente imagina que os índios iriam recebê-los com flechada, com armas na mão. Não. Os índios foram extremamente hospitaleiros com eles.
os índios os receberam com presentes, com agrados, mas mesmo assim os portugueses, desconfiados, ficaram observando o comportamento dos índios e só depois de dias é que Cabral foi aportar todos os tripulantes de todas as embarcações deles nas nossas terras. E ali começou um vínculo de amizade deles com os índios. Mesmo sendo nativos, os índios ficaram encantados com eles, porque os índios nunca até então tinham tido contato com homens brancos. Eles tinham contatos com homens das aldeias mais próximas, todos eram índios, mas com outros tipos de povos eles nunca haviam tido contato. A relação de Cabral, dos portugueses com os índios, foi muito amigável. Quando eles aportam em Coroa Vermelha, conhecida hoje como Coroa Vermelha, e encontra com os nativos, foi uma relação de amizade. Trocaram-se presentes. Antes de Cabral voltar para sua viagem, para marcar o território, para ficar definido que aquelas terras ali eles haviam descoberto, ele realiza a primeira missa em 26 de abril de 1500, na cidade, em Santa Cruz de Cabralha, no dia 26 de abril. Ali ele ergue uma cruz e eles fazem um culto aonde de longe os índios, mesmo sem entender o que estava acontecendo, eles participam daquele culto. Por que hoje nós sabemos de toda essa história? Nós sabemos porque muitas cartas foram escritas. E nos dias de hoje, existem 3 cartas destas em museus. Uma delas é essa carta de Pero Vaz de Caminha, que era a notícia do achamento da terra. Nós conhecemos a história, principalmente nos livros, do descobrimento do Brasil. Mas a própria carta fala sobre o achamento da terra. Nela estão contidas todas as informações daquele dia, do comportamento dos índios, de como os portugueses ficaram encantados com a cultura diferente dos índios, a maneira deles se pintarem, a forma deles andarem despidos foi algo que chamou muita atenção e que consta nessa carta. A chegada dos portugueses no Brasil marca a fase da colonização. Essa já é uma outra história que faz parte da nossa história do Brasil, que faz parte da nossa tradição. Não é uma história que nós vamos contar hoje, mas é uma história que marcou muito a vida dos índios, a vida do nosso povo, marcou a nossa própria história. O lugar onde tudo isso começou, o lugar onde tudo iniciou, é chamado de Porto Seguro. Tenho certeza que muitos já ouviram falar, alguns já até visitaram. É um lugar lindo do nosso país, que merece ser conhecido. É um lugar que exala história, é um lugar que exala conhecimento, e são as nossas tradições que estão ali, a nossa cultura. Não são só as belezas naturais, mas são as belezas humanas que aquele povo tem. E vale a pena todos nós conhecermos um pouco da nossa própria história. Nossa história acaba aqui. Foi um prazer bater esse papo com vocês hoje. Se cuidem, e para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera de seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.